Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Antes eu queria orar com você. Senhor, ajuda-nos nesta noite. Abre o nosso coração. Mostra-nos quais são os seus interesses nisto nesta noite, ó Deus. No nome de Jesus, amém. O Paul Johnson, em seu livro Os Intelectuais, diz que a obra O Contrato Social, de Rousseau, é visto como o resumo da visão política dele, e que na época em que ele foi escrito, não fez absolutamente nenhuma diferença, nenhum sucesso. Johnson diz que das 500 livrarias que foram pesquisadas, apenas uma tinha um exemplar empoeirado e que não havia sido vendido. Até 1800, praticamente 50 anos depois que a obra foi editada, não há nem 12 menções do livro de Rousseau, porque quando foi escrito e por mais de 50 anos, a obra não teve nenhuma importância. Rousseau nutria uma rejeição às normas sociais. Ele mudou o seu estilo completamente. Primeiramente, ele mudou o seu estilo de vestir, ele deixou o cabelo crescer, e ele disse: eu comecei a minha reforma pelo meu traje. Ele era mesquinho, ele queria levar vantagem em tudo. Ele se desculpava dizendo que quem o ajudasse, no caso, quem ele enganava, porque ele enganava todo mundo, na verdade estava fazendo um bem a si mesmo. Ele era autoindulgente, ele achava que todo mundo devia alguma coisa a ele, ele não devia absolutamente a ninguém, ele achava que ele tinha mérito e ninguém mais tinha, ele era cheio de comiseração. Ele dizia: se você me fizer a menor das contrariedades, você nunca mais me verá. Ele estava completamente ou constantemente armando armadilhas para as pessoas. A arte da simulação e da mentira era a sua habilidade. Ele nunca agradecia a ninguém e nunca tratava ninguém absolutamente bem. Ele brigava com todos e brigou com todos que viveu próximo dele. E todas as pessoas que fez alguma coisa por ele, e houve gente que fez muito, quanto mais fizeram, pior foi a maldade que ele cometeu contra as pessoas que o ajudaram. Ele reclamava de que todo mundo era errado, ele sempre se achava certo e em tudo, e não se importasse o quanto errado que ele estivesse, ele convencia a qualquer um de que ele estava certo. E ele era, literalmente, mentalmente doente. Ele explorava e destruía as pessoas. Ele brigou, distratou todo mundo que o ajudou e o amou. Ele brigou com Voltaire, com David Hume, a quem, por exemplo, David Hume foi quem o ajudou a entrar para a vida literária, para que seus livros fossem conhecidos. Ele brigou com David Hume, o tratou mal, destruiu sua reputação e tornou seu inimigo. Ele tinha uma mente brilhante, mas perturbada. Ele era demente e sempre achava que ele era vítima das pessoas, que ele era bom, que todo mundo era mau. Ele tinha muitos inimigos, ele fazia inimigo aonde quer que ele entrava. Ele tinha uma mania de perseguição e vivia mudando de lugar em lugar, de país em país, com medo, e criou uma mania de perseguição. Ele tinha queixa contra todo mundo. Ele postou uma folha grande escrita na sua porta das pessoas que ele não queria que nunca viesse à casa dele, porque ele tinha problema e criticava sacerdotes, mulheres, homens importantes da época, porque ele odiava tudo e a todos. Ele era profano, imoral, blasfemo. Seus amantes, seus defensores,
dizem que Rousseau nasceu para amar e que ele ensinou o amor de uma forma maravilhosa, muito melhor do que os eclesiásticos. A coisa mais sarcástica que eu encontrei é quando eu acho um PhD em filosofia defendendo o indefensável, defendendo um cara que foi um monstro como o maior amante. E a minha pergunta é: que amor? Sua mãe morreu quando ele nasceu. Ele não amou seu irmão. Ele tinha um pai que o batia e o tratava violentamente. Seu pai o abandonou com 7 anos. Ele foi morar na casa de um pastor e lá teve problema. Onde ele chegava, ele dava problema às pessoas. Quando seu pai morreu, ele disse: que bom, agora eu terei direito a uma herança. Ele nunca demonstrou interesse e nem afeição por ninguém. E ele mesmo se chama de um avarento sórdido. Que amor é este? Ele tratava a sua mulher, que o ajudou tanto, de forma depreciativa, opressora, e ele gastou todo o dinheiro que ela tinha, porque ela era rica e ele era pobre. E quando ele gastou tudo que ele tinha, ele deu um chute nela e conseguiu uma outra mulher. Mais tarde ele se casa com Teresa. Ele usava os termos mais indelicados e racistas para se referir à sua mulher. Ele nunca saiu com Teresa em público, e quando alguém importante ia visitar a sua casa, ele impedia ela de aparecer ou de comer na mesa junto com ele e os visitantes. E quando ele a elogiava, porque em seus romances ele a elogia, quando ele faz isso porque alguém faz uma crítica contra ele, então ele vai hipocritamente mentiroso, porque Rousseau era um mentiroso inveterado. Então ele vai lá e escreve coisas que hoje o desavisado e sem noção lê, não entende que ele está mentindo, porque no seu tempo ele foi acusado de alguém que não tratava bem sua esposa. Ele escreve que ninguém amava mais as crianças do que ele. E ele acrescentou que nenhum pai seria tão afetuoso como ele. Quem lê isso, que não conhecer a história, é profundamente enganado, porque ele foi um demônio. Ele teve 5 filhos, ele odiou todos os 5 filhos. Assim que nasceu, ele exigiu que a mulher entregasse o primeiro filho no hospital dos enjeitados ou dos rejeitados. Era um hospital onde as crianças que eram abandonadas eram recebidas, e a maioria delas morria de fome e de maus tratos. E ele fez isso com os 5 filhos. Ele não deu nome a nenhum dos filhos, e ele obrigou e convenceu a sua mulher, ele exigiu que ela levasse os filhos para lá e que eles se virassem para lá. E mesmo fazendo isso, ele escreve um texto dizendo que ele fez isso porque ele era um excelente pai e queria que as crianças crescessem por si mesmo. Só um monstro, só um demônio faria isso. Mas ele é amado como o pai do amor moderno. É por isso que o amor que o mundo conhece é igualzinho o amor de Rousseau. Mas ele sabia tratar bem seu cachorro e seu gato. Ele dizia que continuava com a Teresa porque ela podia fazer coisas que o seu cachorro e seu gato não podiam fazer por ele. Voltaire o denunciou em seus escritos, e com sua capacidade genial, ele escreveu um romance. E nesse romance ele descreve sobre si qualidades que nunca foram verdadeiras. E por causa da sua habilidade de mentir, de simular, de distorcer os fatos, ele convencia todos a seu favor. E ele era errado, ficava certo. E os que estavam certos ficavam errados aos olhos de todo mundo. Tamanho era o poder demoníaco que esse cara tinha. Ou seja, a filosofia política de Rousseau foi fruto da sua vivência pessoal. Hoje, o mundo moderno foi construído em cima dessa mesma mentira. Quando eu digo assim, tudo que você aprende hoje
na academia sobre educação, cuja base nasce desses princípios, é mentira. Porque tudo que Rousseau ensinou e que é a base da sociedade moderna é mentira. Quando eu pregar os resultados psiquiátricos dessa sociedade, para vocês verem o que Rousseau produziu. Ele produziu um hospício aberto. As pessoas estão doentes porque elas são dominadas por conceitos que são mentiras, que são hipocrisias, que são falsidades, que são desonestidades acadêmicas, comportamentais, políticas e relacionais. E isso comanda o mundo. O fato de abandonar os filhos não apenas se trata do exemplo mais impressionante em sua crueldade, mas também fazia parte organicamente do processo que deu origem à sua teoria política e ao papel do Estado. Rousseau nunca realmente cresceu, ele continuou criança e a vida inteira dependendo dos outros. David Hume disse que ele era uma criança delinquente e cruel. E sendo uma criança, algo tinha que tomar o lugar dele, e esse algo era o Estado. Isso na forma de um hospital que cuidava de seus filhos. Então, a própria relação de Rousseau com seus filhos produziu e o levou a formular a teoria da educação moderna, a teoria da educação moderna e as ideias do contrato social. Graças às ideias infamas e blasfemas de Rousseau, e sua perversidade o ajudou a formular a ideologia do Estado totalitário em sua obra, O Contrato Social. Então, primeira parte, as ideias infames de Rousseau. O contrato social é uma falsa doutrina que inspirou o totalitarismo moderno em todos os campos, seja na ciência, seja na política, seja na moralidade. O que essa falsa visão de mundo dos anos de 1700, por exemplo, tem a ver com o nazismo, tem a ver com todos os genocídios que acontecem no século XX, tem a ver com quase 600 a 700 milhões que morreram por causa do comunismo. Tem a ver, por exemplo, com a agenda da ONU que começou em 2018, que no Brasil está sendo colocada pelo Supremo Tribunal e ninguém se atentou para isso, que eles estão tomados de um conceito a fim de dar um golpe em todo mundo e estabelecer uma agenda que é anti-Deus, anti-Bíblia, anti-moral e inimiga das pessoas que se dizem cristãs. Para descobrir, vamos examinar um pouco as ideias políticas do filósofo do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Se a gente fizesse hoje um quiz, quais desses elementos são considerados características de um país livre? Letra A censura política pode superar a liberdade de expressão? Ou seja, a política pode fazer com que os cidadãos não expressem sua opinião contra um governo? Letra B, a propriedade privada é, em última instância, controlada pelo Estado. Ninguém tem direito a nada. Seu terreno, sua casa não é sua, é do Estado, ele vai tomar quando ele quiser e você paga uma taxa a ele mensal e usufrui e vai morar ali e o Estado pode chegar lá, a sua casa é grande, eu vou mandar para aí mais 4 famílias morar e você não pode dizer absolutamente nada. Não é sua, é do Estado, ele faz dela o que ele quer. Letra C. Às vezes um ditador vai estar no comando, e normalmente vai estar no comando. Letra D, a dissidência política é punível com a morte, quem não concorda vai ser morto, preso, prisão perpétua, vai ser levado para um campo de concentração ou um campo de extermínio. Letra E, tudo que foi proposto nas afirmativas, ou seja, tudo que essas primeiro 4 afirmativas estão dizendo, então, isso que é um governo totalitário. Ou a letra F, nenhuma das afirmativas acima. Muitas pessoas como nós que crescemos numa democracia, marcaríamos a letra F, né? Nenhuma das alternativas acima. Embora grande parte marcaria, porque a universidade produz esse engano nos alunos. Mas Rousseau marcaria com certeza, e ele marcou a letra E.
tudo o que foi proposto nas afirmativas anteriores. Tudo o que ele escreveu, produziu, os genocídios, as mortes e todos os problemas que nós conhecemos na educação moderna. Letra E, tudo o que foi proposto nas afirmativas anteriores. Considerando como esta resposta pinta um quadro que parece suspeitamente com a vida sob os regimes totalitários, por exemplo, os comunistas. Não é de admirar que Rousseau tenha desempenhado um papel vital, às vezes de forma direta e indireta, em influenciar o pensamento por trás de todos os governos opressores, seja o nazismo, seja o marxismo, e seja a democracia moderna, que se tornou um governo mais opressor do que certos estados opressores. Hoje nós veremos como uma visão de mundo antibíblica, como a de Rousseau, deu origem às conclusões defeituosas em seu livro O Contrato Social, e que é ensinado hoje como a verdade e os fundamentos da política que nós conhecemos hoje. Vamos examinar mais de perto os escritos políticos de Rousseau para ver as ideias que eles semearam, os frutos destrutivos que colheram e as raízes que eles deixaram para alimentar a visão de mundo que desafia ou que propõe uma cultura hoje extremamente desfacelada, destruída e caótica. Alguém tirou uma foto da estátua de Rousseau com um pombo pousado sobre ela na cabeça, né? E essa estátua fica propositalmente do lado de fora do Panteão do Teatro de Paris. Um panteão é um lugar que tem vários deuses. E na porta, na praça, está a estátua de Rousseau com uma pomba em cima. O que essa foto quis dizer? E por que ela foi tirada? E o que usaram? Na verdade, ela é uma blasfêmia, que simula o Espírito Santo descendo como uma pomba e pousando sobre a cabeça de Jesus no seu batismo, quando ele vai iniciar o ministério como o Messias escolhido. A ideia aqui é que Rousseau é o Messias do iluminismo, que a gente deveria chamar, na verdade, de escuridão. Então, o Messias trouxe liberdade aos cativos e a luz brilhou àqueles que estavam em trevas. Mas o Messias do iluminismo roubou a liberdade e tornou os livres em cativos e prendeu as pessoas nas mais densas trevas. Então, o ponto 1 aí, o Estado como autoridade final sobre a verdade. Os escritos de Rousseau mostram que sua visão de mundo estava longe da palavra de Deus, que revela que os homens são feitos à imagem de Deus e que essa cosmovisão trouxe uma melhoria na humanidade. Se você pegar o mundo do tempo de Jesus e o mundo que vai evoluindo até a Idade Média, é um mundo extremamente maravilhoso. O diabo vendeu uma história errada, equivocada, da qual muito a igreja protestante tem, ao contar a história da igreja católica da Idade Média, e só pegar os pontos ruins, e não mostrar que houve tantas coisas boas que o cristianismo fez mesmo no tempo dos papas. E essa história acabou chegando para a gente de uma forma extremamente equivocada. Por exemplo, eu já preguei para você, eu já mostrei isso, o absurdo da ideia das pessoas modernas dizer que a Igreja Católica condenou Galileu porque ele disse que a Terra girava em torno do Sol. Você veja, essa é uma informação científica, mas ela é anticientífica. Ela é uma mentira deslavada, mas ela foi contada de forma maliciosa a fim de produzir exatamente esse conceito. Veja, não foi Galileu que descobriu que o mundo girava em torno. Todo mundo já havia dito isto, e as pessoas estavam esperando ter uma visão mais conclusiva para poder divulgar a ideia. O Papa, que era amigo pessoal de próprio Galileu, chamou ele e falou assim: olha, você não deve divulgar isso, porque nós não temos ainda as provas.
ele entra na academia, ele aprende isso com outros cientistas que são religiosos, que já sabia disso, mas ainda estava aguardando, por quê? Porque precisava. Então ele sem conclusão, ele sem nenhuma prova científica, divulgou por quê? Ele fez porque ele era egoísta, e ele tinha um problema em obedecer norma. Ele é morto não por causa da divulgação, mas por causa da insubmissão e do desrespeito que tinha às autoridades papais. Então a história é contada invertida para que pareça que a igreja é contra a ciência. Isso nunca foi verdade. A ciência sempre foi incentivada pela igreja. Tanto é que vários monges cristãos eram cientistas, e isso em toda a Idade Média. Ou seja, a Idade Média, comparado com o Iluminismo, é, na verdade, a Idade da Luz. Nós não temos, por exemplo, na Idade Média, nenhum genocídio malicioso, como nós temos, por exemplo, no século XIX. Qual é o pior século da humanidade? Século XIX. 2 grandes guerras, vários genocídios e a morte de quase 1 bilhão de pessoas em nome da ciência, em nome do racismo, em nome da cultura, em nome do academicismo. Ou seja, o progresso da humanidade só pode produzir uma coisa: morte, genocídio e sofrimento. Então, o século das luzes é o século que antecede o iluminismo. O iluminismo é o século de lá para cá, os homens só vivem em trevas. E a verdadeira ciência acabou ficando subjugado por uma falsa ciência, principalmente na área das ciências sociais e históricas. Então veja, essa cosmovisão bíblica forneceu um fundamento consistente para a verdade, lógica, moralidade, valor de ser humano, justiça, direitos humanos, que levou à melhoria da humanidade nunca vista em toda a história. Ou seja, todos os direitos e garantias que o mundo conhece só nasceu por causa do cristianismo. Não há um direito humano, seja no direito positivo, ou seja, no direito histórico e justnatural, que não nasceu unicamente das Escrituras. Direito que na maioria das culturas, inclusive na cultura grega, era natimorto, ou seja, nem existiu, nunca apareceu, nunca ninguém fez menção. Mas a visão de mundo de Rousseau carecia dessa base. Então, ele cria que os homens são inerentemente bons. Então, Rousseau enfatizou os sentimentos como a autoridade que define quem nós somos e como devemos viver. A Bíblia diz que os homens não são inerentemente bons, mas corrompidos pelo pecado. Jeremias diz que enganoso é o coração e desesperadamente perverso. Romanos 3:23 diz que não há bem nenhum em nós. Todos nós nascemos pecadores. Então, se pararmos para pensar sobre isso, nós podemos encontrar alguns cenários assustadores, mais do que a gente possa imaginar, de uma sociedade caótica, onde todos realmente vivem de acordo com os seus sentimentos. É por isso que hoje as pessoas, elas não se comunicam, elas não se interagem, elas não se combinam, porque cada um quer fazer o que acha, o que pensa, o que sabe, e até mesmo na igreja. Na igreja, irmãos, isso não funciona. Então, para evitar a turbulência, as sociedades que rejeitam Deus devem, portanto, colocar algo no lugar de Deus, como autoridade final, como observou o Dr. Joel Butch. Olha o que ele escreve: quando o homem se liberta da soberania de Deus, decorre de um grave problema. Primeiro, é a autonomia absoluta, uma espécie de auto-lei, porque ele começa a criar as próprias leis ou o que ele deseja fazer, que conduz, logicamente, à total anarquia do pensamento e ao caos social. Para evitar esses desastres, o indivíduo é inevitavelmente mergulhado em uma coletividade que vai assumir o papel de Deus.
Esse novo homem-Deus é a agência coletiva para organizar a liberdade e a salvação do homem. Ou seja, agora a noção de liberdade e salvação é o Estado, que é esse Deus. Como o homem é pecador, então todos esses sistemas são utópicos e sempre serão despóticos. No final vai produzir muito mal, porque ele vai ser totalitário em seus resultados. A história do nazismo, do comunismo do século XX são exemplos clássicos e trágicos de tais despotismo, revelando o que acontece quando nós endeusamos os humanos como autoridade da verdade, levando sistemas racionais, que são sempre perversos, autoritários e totalitários. A gente vê e conhece países que vivem essa miséria no nosso tempo. Enquanto os regimes totalitários governam como ditadura sobre o corpo, controlando o que as pessoas fazem, os regimes totalitários também funcionam como ditaduras da mente, controlando o que as pessoas pensam. Então, o que é que esses regimes hoje controlam? O que o contrato social é, na verdade? É eu abrindo mão de quem eu sou. O diabo é um ser extremamente inteligente e controverso. Primeiro ele fala assim, seja você. Seja autêntico. Põe para fora tudo o que você deve ser. Seja exteriormente exatamente como o que você é interiormente. Extrapola. Libere tudo. Aí vai virar uma anarquia. Por que ele quer produzir anarquia? Porque ele precisa criar um outro princípio para tentar segurar essa anarquia. E qual é a única forma de a gente pegar um monte de gente anárquico? É usar força brutal contra eles. Não é isso? Então o diabo cria uma anarquia ilusória, mitológica, para criar um controle total. Agora, ele não só controla o corpo das pessoas, ele não só controla os bens das pessoas, mas controlam o que as pessoas pensam. Na China, se você digitar o nome Deus ou Jesus Cristo, você pode esperar exatamente 30 minutos para a polícia chegar na sua casa, pegar o seu computador e prender alguém, e você nunca mais verá. Não terá julgamento, não terá direito a advogado, e nunca, talvez, você saberá o paradeiro dessa pessoa. Isso é o resultado do estado maravilhoso que o Supremo quer colocar no nosso país. O Harold Drees explicou, ele é um grande historiador, olha o que ele fala. Um Estado totalitário é aquele que aspira nada menos que definir e controlar a realidade. A verdade é o que quer que os governantes decidam que seja. Veja, esses conceitos são conceitos tão perniciosos que o diabo fez um trabalho perfeito. O que o diabo fez? O diabo pegou a universidade dos próprios cristãos, dos próprios crentes, porque universidade é coisa de crente, né? É coisa de Bíblia, não é coisa de ciência, não é coisa de cultura. A universidade só é coisa de Bíblia. Quando a gente fala assim, universidade, tem que pensar em crente, porque foram os crentes que criaram, que inventaram, não tem nenhum paralelo a isso na história da humanidade. Então ela é coisa de crente. Foi lá, entrou de forma sorrateira, professores que não mais advogavam as ideias iniciais, e agora as universidades é o padrão do ensino dessa malícia. Hoje, o que é um professor universitário? É alguém que o diabo fez uma lavagem cerebral e produziu o tipo de mente necessária para forjar uma sociedade que acredita nessas mentiras. Você vê, um indivíduo desse é capaz de olhar para a história e ver 1 bilhão de mortos e dizer assim, é necessário. Esse mesmo indivíduo que aceita 1 bilhão de mortos, é o mesmo indivíduo que aceita que cada ano se mata 60 milhões de crianças inocentes no aborto. Esse mesmo indivíduo que aceita que mata 60 milhões de crianças só porque ainda não nasceu, mas está lá viva e é um ser humano completo como qualquer um outro e vai evoluir, se tornar grande,
fica irritado e processa qualquer um que gritar ou bater num cachorro. E esse mesmo indivíduo que está lá e que condena o racismo, aceita que cada ano 26 milhões de cristãos sejam executados injustamente, só por causa da sua fé em países totalitários e muçulmanos. E não diz absolutamente nada. Essa é a cultura da hipocrisia. Dois, o totalitarismo de Rousseau e o Gênesis. Rebobine alguns séculos e encontraremos sementes desse totalitarismo moderno nos escritos de Rousseau. Sociólogos, o Robert Nisbet, concluiu em seu jornal de política em 1943. É na absorção de Rousseau de todas as formas de sociedade no molde unitário do Estado que devemos observar a primeira aparição inconfundível da teoria totalitária da sociedade. Nem os Césares, quando você estuda, por exemplo, o governo do César, que era o império, nem entre eles havia tanta barbaridade e falta de liberdade e absurdos e postulados equivocados como existe nessa teoria. Ao colocar um corpo político no lugar de Deus como supremo, o movimento de Rousseau em direção ao totalitarismo marcou uma mudança fundamental na visão de mundo que se originou e contribuiu para a rejeição do livro de Gênesis. O marxista ocidental, o Luce Colette, ele descreve essa mudança em seu livro de Rousseau a Lenin. Ele escreveu: Rousseau vê a política como a resposta para os problemas do mundo e do homem. Essa primazia da política decorre de uma visão particular do mal, cujas origens Rousseau atribuiu inteiramente à sociedade. Ou seja, de onde que vem essa ideia de política que a gente conhece hoje? Nasce de uma mitologia, de um conceito totalmente mentiroso, que não tem base nem nas escrituras, nem na história, nem no senso comum, nem na psicologia, nem na psiquiatria, que não tem base em lugar nenhum do universo, que ninguém nunca disse isto, mas ele disse de que quem torna o homem corrupto é a sociedade. Eu e você e qualquer uma criança que nunca estudou nada sabe que nós somos inerentemente maus. Os homens não são bons. Ninguém é bom, a não ser que seja moldado pela visão do Evangelho. Depois do cristianismo, com sua reivindicação pela supremacia do espiritual, a primazia política de Rousseau sinaliza uma transformação profunda de toda a concepção de vida. E isso é para pior. Ou seja, se eu tiro as escrituras que diz que o homem é pecador e põe Rousseau, não, o homem é bom. E esse homem bom tem que liberar seus sentimentos, porque os seus sentimentos são bons. Você já imaginou uma sociedade onde todo mundo libera, faz? Já imaginou numa sala de aula o professor deixar os alunos fazerem tudo o que eles querem? Nunca teria uma aula, nós nunca teríamos uma aula, nós nunca teríamos. Por quê? Porque o que ele está ensinando é uma mentira, em lugar nenhum. Mas por que os intelectuais fecham os olhos para isso? Porque existe uma maldade contra o cristianismo. Por isso, irmãos, universidade não é sobre ciência, é sobre religião. Já que eles roubaram de nós a universidade, se a universidade é coisa de crente, e nunca foi coisa de ímpio, os ímpios roubaram elas de nós, então, lá, tudo que é ensinado é uma autoafirmação para escolher o roubo que fizeram dos nossos ensinos, dizendo que eles são judaico-cristãos e que eles são opressores. Olha só, o cristianismo sempre lidou bem com outras religiões. Em qualquer país cristão, outras religiões podem se desenvolver e crescer sem nenhum problema. Mas países que têm outras religiões não deixam o cristianismo crescer.
No governo totalitário, todas as religiões podem existir. No comunismo existe budismo, existe espiritismo, existe hinduísmo, eles têm templo na China, eles têm tudo. Só não pode ter uma única religião. Qual é? Qual é? Por quê? Porque o totalitarismo não é uma política, é uma religião. O Estado é Deus e o Estado determina o que as pessoas creem e o que as pessoas pensam. Isso não apenas invalida o conceito cristão da queda, então a ideia do pecado original, como também subverte a própria base da cultura cristã ocidental com seus direitos e liberdades individuais. Por exemplo, a cultura cristã vê o assassinato como um pecado, e essa cultura ocidental só tem o assassinato como crime do jeito que está, porque ela se baseia no direito romano. O direito romano é o direito cristão. Esse direito romano é o direito que nasce no século III, IV, V, VI, VII, VIII, porque o Império Romano se torna cristão, então ele produz um direito. E todas as leis que nascem no Império Romano nascem das Escrituras. O direito romano é a base do nosso direito hoje. Bem, até então, hoje, não mais porque o direito positivo está criando um novo direito. O que é o direito positivo? É a crença equivocada de que a sociedade evolui. Então, aquilo que era errado hoje, amanhã não vai ser mais errado. Por exemplo, hoje 99% das pessoas acreditam que a pedofilia é um erro, é um crime, e nós cremos que é um pecado, né? Isso, aparentemente, é ponto pacífico. Mas, como sempre foi com tudo no passado, hoje, as teses mais evoluídas dos grandes teóricos marxistas é que a pedofilia não é um pecado, que não é um crime, que não é um problema. Ela é uma condição natural da criança desde cedo se envolver com o sexo. Então, hoje, as bases teóricas do marxismo é a liberação da pedofilia. Até 2030, todos os países estarão encaixados nesse perfil e a pedofilia será totalmente liberada, como também o aborto e todas as relações de ideologia de gênero que nós sabemos hoje de uma forma no nível rádio como nós nunca vimos. Ou seja, esse direito hoje pune e prende um indivíduo que cometeu a pedofilia. Daqui a 10 anos, esse indivíduo será solto ou não terá mais punição. Por quê? Porque a sociedade evoluiu. Olha que doideira. Então, o direito positivo é um antidireito. Ele é opressivo, ele é mentiroso, ele é mitológico. Por quê? Porque a sociedade nunca evolui. O que evolui, o que aumenta é a sua capacidade de pecar, de errar. Ela se torna cada dia mais corrupta, mais presa a seus desejos. E cada hora isso vai. Por exemplo, até então, ter drogas é crime. O crime hoje de drogas mas o próprio Supremo está lutando para discriminar as drogas. Em pouco tempo, ninguém mais vai ser preso traficando ou vendendo drogas. Isso não será mais crime. Por exemplo, hoje eu estou pregando esse sermão. Mas daqui a uns anos eu jamais poderei pregar um sermão. Será proibido alguém falar sobre isso, porque não poderá mais criticar esse Estado. Qualquer um que se opor a isso ou falar qualquer coisa contra, será preso, punido, morto, desaparecido e nem direito à defesa. Você já imaginou no Brasil, chamado país democrático, alguém ser preso e não ter direito de resposta? Quem já imaginou isso aqui? Pois é. Nós temos hoje milhares de pessoas presas, em que advogados não têm acesso ao processo, não têm acesso aos presos, e ninguém sabe o que vai acontecer. E pior, irmãos, ninguém fala nada. Mas se Rousseau estiver certo, então as pessoas são basicamente boas, mas são levadas ao assassinato devido a fatores como a desigualdade social. Por exemplo, se alguém entra na sua casa e você coloca lá uma cerca elétrica para proteger a sua casa, mas você esqueceu de colocar a plaquinha cerca elétrica. Essa pessoa cai lá, se machuca, quebra uma perna, leva um choque forte e passa a ter problema de parada cardíaca, tem que usar um marca-passo.
ela entrou armada e ia roubar você, poderia estuprar sua filha, seu filho, sua esposa, machucar você, matar você, mas aí a cerca impediu. Então, tá, a polícia chega, prende ele vai ser preso, vai para o hospital. E na outra semana ele entra contra você com uma ação de perdas e danos. Você é processado e você é obrigado a pagar vários anos de pensão para ele. Ou seja, no direito positivo, o autor do crime se torna a vítima. E a vítima se torna o réu. Vê como é sagaz essa cultura, ela muda os conceitos, ela inverte os valores. Ela chama de trevas aquilo que é luz, e chama luz aquilo que é trevas. Essa visão se opõe à doutrina bíblica fundada em Gênesis, de que crimes, incluindo assassinato, refletem a condição pecaminosa da humanidade, exigindo um Salvador. Em vez disso, a perspectiva de Rousseau sugere que a solução para o assassinato não é um coração mudado, mas uma sociedade mudada, baseada na democracia totalitária do contrato social. Ou seja, para Rousseau, os homens vão parar de ser assassinos quando eles forem controlados por uma visão déspota, por uma visão de imposição do Estado. Então, todo mundo agora vai ser bom. Nos governos totalitaristas, a coisa que mais tem do dia à noite são assassinatos. Todos os dias antes de Lenin tomar o seu café, ele ordenava a execução de 40 a 50 mil pessoas. Assassinatos pelos desejos mais loucos do mundo. O iluminismo produziu aquilo que nós conhecemos como a Revolução Francesa, onde todos os cidadãos de bem que amavam a liberdade deveriam matar seus parentes, seus amigos que eram católicos, que eram protestantes e que não criam na ciência como deusa. Pegaram as igrejas e transformaram elas literalmente em templos da deusa razão. E quem está fazendo isso são os intelectuais da época, cuja força motriz e o patrono disso é Rousseau. Milhares de cientistas daquele tempo, como Lavoisier e tantos outros extraordinários, foram mortos e destruídos por causa da sua fé. E quando estavam sendo mortos, eles diziam, era unânime, a Academia de Letras de Paris dizia assim: nós não precisamos desse tipo de ciência. Eles estavam profetizando, porque a ciência de Lavoisier era química, era elétrica, era legal, era experimental. E até hoje a ciência bebe dela. Mas a ciência deles era mentira, era intelectual. Era essa visão mentirosa, mitológica, irracional do contrato social. O abandono, então, do atemporal fundamento bíblico da justiça é trocado pelas areias movediças da política totalitária e abusiva. Em outras palavras, Rousseau se opôs à revelação de Gênesis de que o pecado é a raiz dos problemas da sociedade, ao invés de crer que a própria sociedade e a política sejam o problema. Ele acreditava numa espécie de totalitarismo como a solução. O Dr. Andrew Lavine, um professor de filosofia americano, ele defendeu uma revisitação, ou seja, uma volta do comunismo marxista com base nas teorias políticas de Rousseau. Ele resumiu, então, a visão de Rousseau sobre o pecado e a salvação desta forma. No entanto, para Rousseau, o pecado original dos homens, dos primeiros homens e mulheres, não foi o orgulho ou a desobediência, mas a introdução da propriedade privada em meios de produção alienáveis. Ou seja, todas as vezes, então, o que tornou o homem ruim não foi o fato dele ser mau. O que tornou mal é quando o trabalho passou a ser produzido lucro. Então, você tinha que comprar
produzir e vender e fazer. Ou seja, isso tornou os homens maus. O lucro, a mais-valia, como é chamado por Marx, que produziu a competição, e os homens então tornaram-se egoístas e avarentos. Gente, eu não tenho tempo, eu vou pregar um sermão sobre esse conceito dialético de Marx para mostrar para os irmãos as tolices desse pessoal. Mas veja, essa mentira descarada, deslavada, é ensinada para a gente como uma verdade fundamental. E é mentira em todos os sentidos. Embora Rousseau não tivesse em mente uma alternativa específica econômica da propriedade privada, ele não tinha algo que definia isso, porque ele não era um cara que conhecia isso, mas ele foi o cara que incentivou que o problema das pessoas é que elas têm um terreno. Como ele não tinha nada, como ele não trabalhava, como ele era preguiçoso, como ele era avarento, como ele era mau, como ele não prestava obediência a ninguém, ele achava que o problema era que as pessoas tinham. Ele não tinha nada, mas vivia roubando as pessoas, torcendo as pessoas, dando tombo nelas e ganhando delas. Ele extorquia todo mundo que ele conhecia. E, historicamente, não existe um governo mais corrupto do que os governos totalitários. Não tem nada comparado historicamente de corrupção do que dos governos totalitários. Você vê, né? Os nossos governos hoje trazem os traços comportamentais do próprio Rousseau. Essa outra maneira de dizer que Rousseau acreditava que a sociedade, com as suas origens na propriedade e divisão do trabalho, significava a queda da humanidade e que uma nova ordem social traria a salvação. Ou seja, agora os meios de produção têm que pertencer ao Estado, não aos empresários, não às pessoas. Ou seja, o Estado vai fazer as suas fábricas, nós vamos produzir, o Estado vai vender, o Estado vai ganhar o lucro, e o Estado vai fazer o que com o lucro? Dividir? Não, vai guardar para si, o partido vai enriquecer, aqueles que fazem parte do partido vão ficar rico de maré de si, e a população vai viver numa extrema miséria. Ok? Isso funciona assim, bonitinho, no mundo afora. Terceiro, a ditadura da vontade geral. O Deus do esquema de salvação de Rousseau seria, então, um Estado totalitário regido pelo consenso majoritário ou da vontade geral do povo, que ele chama. Essa vontade geral do povo é fictícia, né? Ela não existe, ela jamais foi feita. Ou seja, ela é a vontade de um grupo pequeno que é um grupo opressor, seja academicamente, seja politicamente, seja belicamente, e essa minoria impõe sua vontade naquilo que eles acham que é o bem para a humanidade. Então, em vez de uma coleção de opiniões egoístas, essa vontade geral, ou teoricamente, um acordo infalível sobre o que é bom para cidadãos. Nunca houve esse acordo, ninguém nunca fez esse acordo, mas as pessoas creem nessa mentira. A vontade geral é sempre correta e tende ao benefício público. Outra mentira. Mas não se segue que as deliberações do povo sejam sempre igualmente corretas. Olha só que coisa doida. Ao mesmo tempo que ele fala que a vontade é boa e que ela segue para o que é maravilhoso, o que é melhor, ele fala, mas normalmente as pessoas, ou a maioria, nunca deseja o que é bom. Ele é contraditório o tempo todo. Alguém já disse que não tem nada nesse mundo mais contraditório do que as ideias loucas do contrato social. Porque ao mesmo tempo que ele fala que existe a vontade geral, ele fala, não, as pessoas jamais têm condições de escolher qualquer coisa. Depois, não, você precisa liberar o que você é. Você tem que liberar o que você deseja. Ou seja, o tempo todo ele está se contradizendo. Basicamente, ele pensava que, embora as pessoas pudessem cometer erros ou ser enganadas, o seu consenso informado não poderia dar errado. Ou seja, nossa vontade será sempre o nosso próprio bem. Mas nem sempre vemos que isto é assim. Ele está certo. O povo nunca se corrompe, ele está errado. Mas muitas vezes é enganado. E ele realmente é enganado.
E só nessas ocasiões parece querer o que é mal. Ou seja, na concepção dele, os homens só erram porque eles agem segundo a sua vontade. Mas quando isso age de forma coletiva, ora ele sabe o que quer, ora ele não sabe o que quer. Não é difícil isso. Então, que hora ele tem essa vontade geral? É quando um grupinho pequeno decide, olha, analisando o povo dessa forma, a vontade geral é essa. Aí estabelece uma vontade que atende um pouco a minoria e não atende a maioria, ou vice-versa. Então, ele esclarece. Se quando o povo munido de informações adequadas, olha só, munido de informações adequadas, põe entre aspas essa expressão assim, informações adequadas, realizasse suas deliberações ou escolhas, o cidadão não tivesse comunicação entre si, o grande total das pequenas diferenças, louco, já imaginou? Se a gente fizesse aqui dentro uma pesquisa, irmãos, vamos pintar essa parede de que cor? E cada um colocasse uma cor, haveria consenso, irmãos? Nunca. Por isso que tudo que Rousseau escreve, um bom intelectual sempre acha que ele é doido. Alguns teóricos modernos conscientes dizem que não se sabe por que a academia moderna só usa isso por causa dos governos marxistas. Eu usaria, porque tudo que Rousseau escreve é um louco. Ele era muito inteligente, mas tinha uma mente sofrida de demência em seus conceitos. Está aqui um conceito que nasce literalmente no hospício e que rege nossa humanidade. Mas espere um minuto. Como Rousseau pode garantir que uma coleção de humanos propensos a erros sempre tomará a decisão certa? Seja a história, a psicologia, as escrituras, o consenso comum nos lembram que as multidões sempre, normalmente, estão erradas. Alguém já disse que a tolice é sempre o consenso comum. Se uma coisa a gente sabe da maioria, ela sempre está errada. Por isso a maioria sempre é massa de manobra, porque as pessoas realmente não sabem o que quer. Não apenas porque as pessoas podem ser ingênuas ou desinformadas, como observou Rousseau, mas também simplesmente porque nós somos falíveis, decaídos e infinitos. Ou seja, nenhuma educação ou informações adequadas, nenhuma doutrinação, como faz desonestamente a universidade, e nenhum campo de extermínio fará com que uma mentira seja verdade, que uma conclusão errada produza um comportamento correto. Não adianta você repetir 1000 vezes, 1 mais 1 é 3, porque todo mundo sabe que 1 mais 1 é 2. Então, não tem como doutrinar uma sociedade de coisas que todo mundo sabe que está errado, mas que um grupinho acha que é certo. Por isso, que crer em uma mensagem com base em apenas no número de pessoas que a defendem é uma falácia do tipo defeituosa chamada de apelo à popularidade ou ad populum. Mas os problemas lógicos com o conceito de vontade vão além dessas falácias. Em 1913, um estudioso de Oxford observa: é impossível absorver Rousseau em algumas das passagens em que trata da vontade geral, de algo pior que a obscuridade ou a contradição positiva. Ou seja, ele fala que é humanamente impossível entender o que ele escreveu sobre isso. É por isso que na universidade o professor conserta a visão e ensina a visão que ele acredita. Por quê? Porque o Rousseau original fala uma coisa aqui e diz do mesmo jeito. E como tudo que ele escreveu era hipocrisia, era mentira, ele tinha uma capacidade para mentir e para simular fora do comum, e ninguém confiava nele, então é difícil a gente chegar a uma conclusão. É provável, de fato, que ele nunca tenha conseguido ter uma visão clara em sua própria mente. Quase sempre há em seu tratamento uma certa quantidade de confusão e flutuação. Apesar das contradições do conceito, das falácias e da base de visão de mundo completamente defeituosa, Rousseau ainda mantém essa ideia de vontade geral como soberano, das quais os cidadãos se submeteram sob os termos de um novo contrato social. Infelizmente, essa mentira é ensinada como verdade ainda hoje. Ele cria que os legisladores poderiam salvar o soberano,
guiar o soberano, ajudando as pessoas a entender o que é realmente bom para elas. Olha só aqui, olha que coisa maligna que está por trás disso. Às vezes, o que é bom para o povo pode ser um ditador que administre essa vontade geral, ou uma democracia como a nossa que vivemos, que sequestra a vontade geral e manipula essa vontade como ela bem quer. De qualquer maneira, o cetro da verdade sempre está repousando nas mãos dos homens. E isso nunca será bom. Nenhum governo humano, seja democracia, seja totalitário, seja monarquia, nenhum governo humano é bom. Escute-me, nenhum governo. Pastor, qual é a melhor forma de governo? Não existe nenhuma. Por quê? Porque todas as vezes que o homem cria um sistema de governo, nasce de um coração caído, e tudo que o homem faz de si mesmo é mal. É por isso que todo governo, ao longo da história, tem seus problemas. Por exemplo, a gente vive numa democracia. A República Brasileira nasce de uma disputa de 2 homens por uma mulher. Nasce de coisas totalmente imorais. Já imaginou? Que loucura doida, desvairada que é a nossa história. E a gente bate no peito que república é, né? Essa loucura que nós vemos hoje aí. O povo sempre foi enganado, sempre foi domado, sempre foi manipulado, sempre, o tempo todo. Seja pela direita, seja pela esquerda. Quarto, as letras miúdas do contrato social. O que implica, então, na submissão ao soberano humano? Resumindo as condições do contrato social, Rousseau disse: as cláusulas do contrato, devidamente compreendidas, podem ser reduzidas a uma. Olha só, a alienação total de cada associado, juntamente com todos os seus direitos para toda a comunidade. Todo mundo vai abrir mão de tudo o que é, do direito que tem em prol da comunidade. Pois, em primeiro lugar, como cada um se dá absolutamente, as condições são as mesmas para todos. É outra mentira. Assim sendo, ninguém tem interesse de tornar oneroso para os outros. Ou seja, se todo mundo abrir mão da sua vontade, o Estado, então, vai pegar essa vontade e vai fazer o que é bom. Isso nunca foi verdade, o Estado nunca fez isso. Por quê? Porque o Estado sempre está tomando decisões que interferem, principalmente nos direitos das pessoas. E no Estado totalitário, ninguém tem direito nenhum. Qual é o direito de uma pessoa no Estado totalitário? É não ter direito a absolutamente nada. No Estado totalitário não existe direito, não existe julgamentos legais, não existe tribunais legais, é tudo manipulado, corrupto, de acordo com a vontade de uma ideologia. Sabe como os crentes são mortos, por exemplo, em governos totalitários? Você renuncia a Jesus e crê no partido? O partido é o comunismo. Você aceita o partido ou morra? O cristão tem que fazer uma decisão. Ou crê em Jesus, ou crê no... Porque não é possível crer nos dois. É assim que é a morte do cristão. Eu creio em Jesus. Pá. Eu creio no partido, então estou negando a Jesus. E o partido é essa visão aqui, irmãos. O comunismo é uma versão acadêmica. É um pacote da academia. Que os nossos filhos vão para lá para ser estragado com essa mentira desvairada. E se ele não for avisado disso, ele vai entrar, ouvir esse monte de asneira e vai sair de lá pessoa totalmente imprestável para a vida, para Jesus, para o ministério, para a família, para nada. Porque essas coisas veio para destruir as pessoas e elas se tornarem facilmente manipuladas. Ele continua insistindo ilusoriamente que os humanos devem se submeter sem reservas a uma comunidade governada pela vontade geral.
renunciando todos os seus direitos na fé de que outros cidadãos não exigirão princípios tirânicos, porque eles próprios estão sujeitos a esses mesmos princípios, e isto é extremamente perverso. Não tem aquela brincadeira que a pessoa faz com o outro de criança? Faz isso que eu te dou o meu. Aí a pessoa vai e faz, né? A outro, se deu mal, se deu mal, se deu mal. É isso mesmo. O Estado chega, abre mão de tudo que você tem, porque você será livre. Quando você abre mão de tudo que você tem, e você vê que perdeu tudo, você vai reclamar ao Estado, se deu mal, te enganei, lá, 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 lá. E vai embora, e ninguém pode fazer absolutamente nada. Isso é perverso. O que aconteceria quando os efeitos de um princípio impactassem certas pessoas mais diretamente do que outras? Digamos, princípios que contrariam as leis, que censurariam os ensinamentos bíblicos, em nome do bem geral. Olha só, por exemplo, em qualquer país desse, quem evangeliza, você tem que fazer uma opção. Ou você obedece a Jesus de evangelizar, ou você é morto. Porque se você for pego lendo a Bíblia, por exemplo, é muito comum professoras nas escolas primárias, o tempo todo enganar as crianças. Lá na sua casa, seu pai tem um livro de capa preta que ele lê todos os dias. Seu pai faz esse sinal para orar, porque a tia quer dar um presente para ele. Se você fizer isso, está vendo esse brinquedo bonito? Aí pega aquele brinquedo bonitão assim, né? Ou um doce que a criança nunca teve. Não tem em Nárnia a feiticeira branca, né? Que oferece o manjar. Ela vai lá que a minha casa é cheia de manjar. O que Edmundo encontrou na casa da feiticeira? Uma prisão. E o que ofereceu ele? Ofereceu carne podre, que ele não quis comer. Porque é isso que o diabo faz, exatamente. Promete uma coisa, uma garantia. Aí tá, pega para a criança e fala. Aí a criança simples, não, sim, meu pai tem uma Bíblia. A pessoa já bate o fio para a diretora, que já chama a polícia, à tarde vai lá, a polícia prende os pais são desaparecidos, aquela criança é levada e criada e adestrada conforme o Estado quer, e a criança nunca mais vê o pai. Existe, irmãos, uma maldade maior do que essa? Existe, irmãos? Existe, irmãos? Existe! Mas isto é ensinado 24 horas nos cursos universitários do mundo inteiro. O comunismo é isso. A intenção do diabo atrás do contrato social é exatamente essa: silenciar a voz profética da igreja. Rousseau, então, acrescentou: o contrato social inclui tacitamente o compromisso, o único que pode dar força aos demais, de que quem se recusar a obedecer à vontade geral, será compelido a fazer por todo o corpo. Olha só que coisa, o diabo sabe morder uma carne humana e rasgar no dente e dizer que está beijando, dando carinho. Olha o que ele fala. Isso significa nada menos de que ele será forçado a ser livre. Estou te matando aqui, porque você agora vai encontrar a liberdade, morrendo. Eu estou obrigando aquela criança, né? Perde os pais, porque aquela criança será livre da religião. Pois essa é a condição, ao dar a cada cidadão a seu país, ele o protege contra toda a dependência pessoal. Ou seja, quando eu abro mão de todos os meus direitos, eu estou me protegendo de mim mesmo. Era o que Rousseau fazia com todo mundo. Ele dava um prejuízo na pessoa, ele roubava, ele simulava, ele pegava empréstimo e não pagava, ele dava tomba em todo mundo e depois dizia para o banco, não, para você foi um prazer emprestar para mim, O seu prejuízo é bom para você, porque assim você é livre quando você me dá um dinheiro para o meu uso e você tem uma perda. Isso é o contrato. O Rousseau tirou tudo isso dos seus roubos, hipocrisia. Isso é roubo, isso é mentira, isso é enganação, isso é hipocrisia, isso é qualquer outra coisa. Mas isso é academia hoje, né? A academia empacou isso no pacote e tornou no livrinho ensinadinho, bonitinho. Ser forçado a ser livre
é uma ironia que Rousseau estava mais ou menos preparado para responder. Ele escreveu: mas é perguntado como um homem pode ser livre e forçado a se conformar com a vontade que não são as suas. Como os oponentes são ao mesmo tempo livres e sujeitos a leis com as quais não concordam. Olha o que ele está perguntando. Ele é muito inteligente, irmão. Mas toda a retórica dele aqui é hipócrita, é mentirosa, é enganada. Eu não vou entrar aqui porque o tempo não dá. Ele tenta justificar essa demência e acaba piorando. O cidadão dá o seu consentimento. E todas as leis, inclusive aquelas que são aprovadas, apesar de sua oposição, e mesmo aquelas que o punem quando ele ousa infringir algumas delas. Então, a vontade constante de todos os membros do Estado é a vontade geral, em virtude dela são cidadãos e livres. Ou seja, o consentimento geral, que é mito, né? Ninguém consentiu nada, ninguém nunca aprovou isso, ninguém nunca aceitou isso, mas foi imposto por meio da imposição, da guerra, da morte, do genocídio, do estupro e mais, não sei o que lá mais, que como isso é feito sempre é assim. Então ninguém nunca votou aquilo. E quando alguém pensa diferente, não, você está agindo contra a vontade geral. O Estado não aceita que o culto seja feito. O Estado diz que você só pode ter um filho, você tem 2. Um tem que ser morto. O Estado diz que você não pode ter uma casa maior do que isso. O Estado diz que a sua casa tem 100 metros, então tem que dividir ela no meio e fazer dela uma moradia social. Então metade é para um que não tem teoricamente, e para o outro. Mas o outro que não tem, não trabalha, não vai para lugar nenhum, o problema é seu. O Estado está aqui para dar a todas as pessoas os direitos iguais. Mas o outro é preguiçoso, o outro faz nada, o outro está nas costas. O Estado produz seres inanimados, irmãos. Seres que não prestam para mais nada, não produz. Você sabe quanto custa uma calça? Você vê, na China, quanto ganha? Você sabe quanto custa uma calça diesel no Brasil hoje? 4, 5 mil reais. Mas ela chega lá, eu já vi na mão uma nota. Cada calça dessa não custa hoje 10 reais. Porque os trabalhadores ganham mal. Mas é um dos países mais ricos, não o país, mas o partido. A Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo. Não existe mendigo. Todo mundo tem negócios no mundo inteiro. Os donos originais da Hyundai eram membros da Assembleia de Deus, do pastor Po Yong-chun. Eram crentes. Mas a Coreia do Norte é pobre, pobre de maré de si. Pobre, 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 pobre de maré de si. Um crente da Idade Média vivia melhor do que qualquer morador da Coreia do Norte. Mas é debaixo desse regime universitário, acadêmico, que a gente aprende todo dia na escola, que os nossos filhos vão para o 1º grau, vão para o primário na escola, vão para o prézinho, para ouvir essas asneiras mentirosas desde pequeno. Veja como o diabo tem gente empenhada em destruir os outros por causa de uma ideia. Então ele argumenta que a submissão à vontade geral toma as pessoas livres. Portanto, as pessoas se submetem à vontade geral, são livres. Não importa o quão não livres elas pareçam ser. Já imaginou? Primeiro, ele está redefinindo o conceito de liberdade. Liberdade não é aquilo que as pessoas querem, liberdade é aquilo que o Estado determina que elas sejam. O cristianismo é acusado de ditador quando ele diz que o menino que nasce menino é menino. Mas o Estado me obriga a ser o que eu não quero ser, a crer naquilo que eu não creio, porque é mentira. E ele diz que a minha imposição de crer e de aceitar o que ele está me impondo, e mesmo que eu vou morrer por isso, na verdade é o conceito certo de liberdade. Veja, o diabo mudou o conceito de liberdade. Do mesmo jeito que o diabo redefiniu o conceito de gênero, redefiniu o conceito de sexo, redefiniu o conceito, por exemplo, de política, de moralidade, e de tudo, também redefiniu o conceito de liberdade.
Liberdade é você fazer aquilo que o Estado manda você fazer contra a sua vontade, tomando tudo que você tem. Você é livre só para fazer o que o Estado. Ou seja, nem escravos tinham essa condição. Nem os escravos eram tratados com tanta arbitrariedade como é feito essa filosofia. Esse argumento é um argumento falacioso, circular, mas também redefine o conceito de liberdade. Esses são argumentos completamente hipócritas, maquiando o verdadeiro sentido, escondendo o totalitarismo. Isso é exatamente o que está na agenda da ONU de 2030. Vou pregar um sermão sobre isso, e isso está, desde 2018, sendo estabelecido no Brasil, sem ninguém saber que essas coisas já estão sendo trabalhadas pelo Supremo. O ministro Fux lá é o responsável no Brasil por colocar essa agenda em prática. Essa é a agenda do anticristo. Lembra que aquelas hordas de demônios que saem do inferno, o texto fala que ela tem, né, eles são vaidosos, tem cabelo de mulheres, né, tem boca de serpente, que o veneno está na cauda? Por quê? A boca dela era, né, poderosa, porque os argumentos da agenda é a agenda do amor. Não haverá mais ninguém pobre no mundo. Ninguém vai passar fome. O diabo é assim. O diabo diz para seu filho: se você não fizer universidade, você nunca será ninguém na vida. Ele está mentindo para você. Porque ele quer que você vá para lá fazer a universidade, não que você seja alguém na vida. Ele até te dá um bom emprego, mas ele quer primeiro destruir a sua fé. E se ele disser que vai destruir a sua fé, você não vai para lá. Então, qual é a proposta da universidade hoje? É destruir sua fé. O diabo criou esse pacote para destruir a sua fé. Então, você vai lá aprender matemática, física, engenharia, blá, 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 português. Isso é só a maquiagem para esconder o veneno, para destruir a sua fé. O diabo sabe que português, matemática, literatura, física, química, não vai levar ninguém nem para o céu nem para o inferno. Mas um conceito errado vai mandar muita gente para o inferno. E o que ele quer é um monte de gente com ele no sofrimento eterno. Por isso, ele está vendendo uma mentira maquiada de verdade. E a agenda da ONU é exatamente isso. Ponto 2, então, a liberdade de Rousseau versus direitos. Eu vou encerrar rapidinho. Primeiro, é a perda do direito. O Rousseau advogou a ideia da perda de todos os direitos inalienáveis. Primeiro, é o direito de liberdade. Ninguém mais é dono de nada. O seu carro não é seu, a sua casa não é sua, você não pode reformar como você quer, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer tudo comandado pelo Estado. O Estado diz, hoje é seu, amanhã é do outro, não, agora não é mais seu, é mais do outro, você não tem como reclamar aquilo, porque nada é seu, é tudo. Ou seja, o homem perde o direito da propriedade privada. Irmãos, nada mais tira a dignidade humana do que as pessoas não ter direito à propriedade. Nada mais destrói a autoimagem de um ser humano do que ela saber que ela não tem onde morar, que ela pode perder aquilo a qualquer hora. O nível de ansiedade, de demência, de depressão, de doenças psicoemocionais das pessoas que vivem sobre esse regime é algo extremamente absurdo, mas não é divulgado pela mídia. Tem um amigo que acabou de chegar semana passada de um regime desse, ele disse: Jairo, não tem nem como descrever a situação de miséria, de despotismo. Gente que tinha pizzaria, que tinha uma casa boa, que ganhava dinheiro, perdeu tudo, vive como um mendigo na rua. Uma rua que tinha vários comércios, como aquela Jerusalém, assim, hoje ali, tudo fechado, com mendigos na rua, pessoas morrendo todo dia de fome. De fome. E a mídia divulgando que aquele país é um país top, uma mídia mentirosa, hipócrita, distorcida. E ele falando, fulano esteve lá e viu, mas chegou no Brasil, contou tudo ao contrário. Depois, perda do direito. Segundo,
da liberdade de expressão. Nesses governos, Rousseau disse que a liberdade de expressão, as pessoas têm que abrir mão dela. O Estado que vai determinar é o que você vai dizer, o que você vai pensar. Eu vou crer nisso, eu vou aprender isso. Por exemplo, nesses governos, todos os livros que se opõem àquela visão são tirados de circulação, a internet é restringida. Você faz algumas pesquisas no Google, elas não aparecem nas páginas daquele país, porque não tem acesso àquilo, só pode estudar aqueles conceitos tolhidos. Ou seja, a amiga de um pastor que está nesse país vai vir para minha casa para fazer faculdade, porque se fizer lá, ela não vai aprender bolufas nenhuma. Por quê? Porque o currículo foi todo modificado em cima de uma cultura, e é a coisa mais básica do mundo. A universidade já é um princípio de emburrecimento natural das pessoas, irmão. Imagine num sistema onde, além desse conceito, é reduzido a um nível que as pessoas não podem pensar mais por si mesmas. Maldoso isso, né? Mas é a vontade geral que está comandando tudo isso. E terceiro, o direito à vida. Então agora é o Estado que diz quem vive e quem morre. Só pode ter um filho, só pode ter 2 filhos, só pode aquilo, só pode aquilo. O aborto é necessário, e não sei o que lá mais, e vai embora. E aí, ele não, nem direito, ou seja, direito à propriedade. E eu não posso opinar o que eu penso. E eu não tenho mais direito sobre a minha própria vida. O Estado é quem decide, quem vive, quem morre, a seu bel prazer. O Estado, embora, vai dizer que não é assim que acontece, mas na prática acontece assim todos os dias. Por isso, todos os governos opressores são assassinos. Mas a mídia esconde tudo, por causa desse conceito que também a domina. Quarto lugar, essa é uma lavagem cerebral que é feita. Como é o Estado e não Deus que cria os direitos, segue-se que não se pode criticar logicamente o Estado por violações dos direitos humanos. Notavelmente, a ideia de que os Estados podem decidir quem conta como pessoa com direitos humanos é a marca final dos ambientes de lavagem cerebral, ou chamada reforma do pensamento, que o psiquiatra Robert Lifton identificou quando ele estudou as prisões comunistas, e hoje estão presentes nos ambientes universitários. Concluindo, toda a busca do homem por uma sociedade justa é a busca pelo céu. É uma tentativa de volta ao paraíso, ao jardim de Deus. E todas as vezes que um homem tenta voltar a construir um paraíso na terra, ele acaba criando um inferno na terra. Rousseau tentou construir uma ideia de um céu político baseado na mentira, hipocrisia e na maldade. A ideia da vontade geral é um mito que oprime e engana as nações. Ninguém tem uma solução para a humanidade, nem os governos, nem a política, nem a ONU com a sua agenda de amor de 2030, que de amor não tem nada, que só vai trazer terror, morte, racismo sobre os homens. Essa é uma agenda que será implantada pelo espírito do anticristo, cujo único propósito será silenciar os crentes de Jesus Cristo. Numa tentativa de mundialmente liberar o aborto, onde hoje 60 milhões de crianças indefesas no ventre são vítimas de racismo e opressão totalitária de uma visão política que nasce do iluminismo, ou melhor, da escuridão. Uma agenda que exalta o feminismo na destruição dos valores familiares, na liberação sexual, na erotização das crianças e no desvirtuamento dos gêneros. Uma agenda criada para o bem da humanidade, mas que trará dor e morte. Diz a Bíblia, quando os homens disserem a paz, ali haverá terror e sofrimento. Só Jesus é a resposta para os anseios da humanidade. Pedro disse, mas nós, irmãos, aguardamos a promessa do novo céu, da nova terra, onde reina a justiça e a verdade. E esse reino jamais será abalado. Senhor, obrigado por sua palavra. Opera as tuas obras em nós e ajuda-nos a ver aquilo que está por trás da realidade. Seja conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém.